Olá, Pai do Senhor, tudo bem? Vou estar dando uma palavra aqui, né? Continuidade no devocional, onde está em Filipenses 4:10, né? Mas eu vou deixar em ênfase aqui os versículos 11, 12 e 13, que diz bem assim: Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira, em que todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, então essa é a palavra que, né, aqui Paulo vai nos dizer que é um grande aprendizado, né? Muito importante para nós, porque não só Paulo, né, como os outros discípulos também, mas renunciar a você mesmo pelo evangélico, pela vida cristã não é fácil, né? Então, Paulo, ele renunciou, né? O seu eu renunciou, porque ele é um perseguidor dos crentes, né? De Cristo, né? E quando ele deixou se conhecer, né? Quando ele resolveu em si, caiu em si, quando ele ia para poder matar, né? Os crentes, Jesus apareceu para ele no meio do caminho e permitiu que cegasse as vistas dele, né? E aí ali ele ficou 3 dias em agonia, sem comer, né? Naquela depressão, orando a Deus, porque ele viu Jesus, né? Então Jesus apareceu para ele e logo depois ele pôde experimentar o milagre de Jesus, né? Deus devolveu a vista para ele, a visão. E agora, de perseguidor, ele passou a ser o servo de Deus, passou a ser o perseguido, né? Então mas ele nunca reclamou, ele sempre foi grato a Deus, né? Em todas as situações, né? E eu quero falar para você que Deus, ele continua sendo bom. Ele sempre foi, sempre vai ser bom. Nessa história de Paulo aqui, nos deixa entender o quê? Que a gente tem que parar com essa mania da gente querer nos favorecer o tempo inteiro, né? Fica rotulando, a gente fica rotulando a bondade de Deus em nossa vontade própria. Nós temos esse costume, vai tudo bem, graças a Deus, sabe? Mas e quando as coisas não vai bem? Entende? A gente fala assim, tá tudo bem, graças a Deus, mas quando as nossas vontades não são atendidas, sabe? Quando você ora por uma cura e essa cura não vem, será que Deus está deixando de ser bom? Será que Deus começou a ser ruim nesse momento? Entende? Quando a cegueira de Paulo veio, se ele não fosse curado, será que Deus seria ruim? Sabe? Quando a sua vitória que você tanto pede não vem, será que Deus é ruim? Não. Deus, ele é bom o tempo inteiro, né? Só que a gente tem que parar de querer rotular, botar limites na bondade de Deus. Sabe? Tem um escritor que ele escreveu um livro da vida dele, que ele estava em sua casa com seus filhos e por uma distração, um dos seus filhos pequenos foi na piscina e mergulhou, não sabia nadar. Mas ali deu tempo dele chegar, ele percebeu chegar e salvar ali a criança, tirar a criança de dentro da piscina, a fazer ali seus primeiros socorros. E aí ficou bem a criança. E aí ele pegou e falou: Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom.
O Senhor não deixou nada acontecer com meu filho. Mas aí ele conta que Deus interrompeu sua linha de raciocínio e perguntou para ele: mas por que eu sou bom? Porque eu salvei o seu filho? Aí Deus voltou a perguntar para ele: e se eu não salvasse o seu filho? Por acaso eu deixaria de ser bom? Né? A gente se perde nesse rótulo, sabe? Da gente querer colocar a bondade de Deus nos nossos favores, no que a gente quer. Entende? E aí eu te pergunto, e se vier a cura? E se não vier? Sabe? E é isso que Paulo tá dizendo aqui. Eu sei estar abatido. E também sei ter abundância em toda maneira. Em todas as coisas sou instruído. Ou seja, todas as pessoas, crentes, servos de Deus, que se deixam levar pelo Espírito Santo, é filho de Deus, é bíblico. Entende? Então, tanto ter fartura como ter fome, tanto ter abundância como padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Repare bem. Por que ele fala que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Por que ele tá falando de fortaleza? Sabe? Por que ele não tá falando eu posso todas as coisas em Deus? Mas não, ele deixa aqui, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que força? Porque nós precisamos de força. A gente precisamos de força porque não é que você é cristão que você não vai ter mais problema na sua vida, não. É força num momento de dificuldade, num momento de angústia, de aflição, que você precisa dessa força. Então, todas as coisas me fortalecem. Em todas as coisas, seja más ou seja boas. Sabe? A gente precisa viver o que Deus chamou a gente para viver. A história que Deus quer que a gente vive. Sabe? Independente se você vai ser feliz ou não, se você vai ter um casamento bem sucedido ou não, se você vai ter dinheiro ou não, se sabe? Essas coisas são lidadas, mas não é para isso, não é esse o propósito. Sabe? São consequências que a vida, né, vai acontecendo e Deus vai moldando, né, fazendo, né? Eu quero que você entenda uma coisa, se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele continua sendo Deus. Se a cura vier, ele é Deus. Se a cura não vier, ele é Deus. E não cabe a nós, quem somos nós, de questionarmos, não. Igual Paulo que falou, mesmo preso, sabe? Mesmo em situações de perigo, de risco de morte, de risco de, sabe? Ele agradece a Deus, ele é grato o tempo inteiro. Tá aí a chave. Gratidão a Deus o tempo inteiro. Porque é muito fácil servir a Deus quando tudo vai bem, tudo tá tinindo, né? Quando tá tudo ótimo. Mas e quando não tá? Você reclama ou você adora? Você reclama, você desiste no meio do caminho, você abandona Deus, ou você se apega com Deus, fica forte, independente de qualquer coisa, você não larga Deus por nada neste mundo. Quando a gente aceita Jesus, se converte, a gente tem uma nova identidade. Isso aconteceu na vida de Saulo também, né? Saulo, ele, antes dele ficar cego, né, o nome dele era Saulo, né, como eu estou falando, e logo depois que ele se converteu e Jesus apareceu para ele, deu uma nova identidade para ele, falou assim: Saulo, tu não chamarás mais Saulo, agora você se chamará Paulo, né? Então Deus vai te dar uma nova identidade. Você não é mais a mesma pessoa de quando você era do mundo. Você tem uma nova identidade, né? Aqui
aqui, irmãos, aqui, ó, em Jeremias 18, fala sobre o vaso e o oleiro, né? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desce à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, tornou-se a fazê-lo em outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel? Disse o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Tá vendo, irmãos? Então, quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus, quando, né, larga a vida passada, você tem uma nova identidade, sabe? E uma vez que você tem uma nova identidade, o velho eu fica lá atrás, morreu, já era. Não pode ressuscitar. Entende? E isso aconteceu na vida de Paulo, né? Irmãos, então deixa eu te falar, você tem uma nova história, uma nova vida, uma nova identidade, né? E que os nossos olhos, eles continuam fixo em Deus, somente em Deus. A gente não vem olhar as situações, porque às vezes o medo vem, né? Às vezes a situação que você tá passando te deixa meio balançado, né? Te deixa desanimado, preocupado. Mas a palavra de Deus a gente fique firme, né? Fiquemos firmes, que a gente não venha olhar nada em nossa volta, que a gente só venha olhar para Cristo. Que Deus, ele é a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente no dia da angústia. Amém, irmãos? E Deus, ele vai te dar força para passar o que você precisa passar, independente se essa provação seja com dor ou sem dor, sabe? Se seja com uma doença ou sem essa doença, independente, Deus, ele é bom o tempo inteiro e ele sempre vai ser bom, sabe? Só cumpra o que Deus te chamou para fazer. Cumpra o que Deus te chamou, sabe? Independente das outras coisas na sua volta. Porque isso tudo aqui, irmão, é passageiro. Nós estamos aqui de passagem, sabe? A sua casa não é aqui. Você não é daqui. Entendeu? Então é essa palavra que eu tenho aqui, né, irmãos? Eu espero que essa palavra tenha falado com alguém, né? Eu acredito muito que a palavra de Deus não volte vazia, né? Então, continua nessa força. Por mais que Deus fala para você não, aonde você está esperando um sim. Se Deus falar para você não, irmão, confia em Deus. Confia em Deus, que Ele sabe o que Ele faz. E Ele nunca vai deixar de ser bom. Ele é bom o tempo inteiro. Amém? Fica na paz do Senhor.